ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele todo o louvor dos nossos corações. Quantos dizem amém? Abramos a palavra do Senhor, inicialmente no Salmo 103. Salmo 103, versículo 14, e depois vamos ao Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Salmo 113, versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Vamos à primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quantos dizem mais um amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, na tua presença estamos e já temos recebido uma porção tão preciosa da tua palavra, através do teu servo, pastor Alessandro. Palavra esta que tem edificado o nosso coração, confortado a nossa alma e dado instrução ao nosso entendimento. Nós queremos te louvar por esta aula que recebemos. Sê conosco agora neste segundo período, inspirando não somente o teu servo, que faz uso da tua palavra, mas inspirando a todos os alunos desse seminário, para que a sensibilidade espiritual esteja bem aguçada e o apetite da tua palavra é marcante, para que toda palavra seja, Senhor, recebida para edificação, consolo e exortação. No nome de Jesus, quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o nosso tema, a nossa matéria trata de depressão e como ser restaurado. E ontem nós pensamos um pouco com os amados irmãos a respeito da definição em si da palavra depressão. E pudemos também analisar alguns sintomas da depressão. E enumeramos os principais, começando pela perda do sentido da vida, citando o exemplo bíblico de Jó. Nós temos também outros exemplos na Bíblia, como Moisés e o próprio Elias, que num estado profundo de depressão, num determinado dia, pediu a morte, pediu que o Senhor recolhesse a sua alma. Ele estava depressivo. O segundo sintoma que nós meditamos ontem, falamos ontem, é exatamente a perda da fé. Perde-se a crença em tudo, em todos e muitas vezes até em Deus, porque falamos ontem que a depressão ela tem o poder maligno de afetar duas áreas vitais do ser humano, que é a mente e o coração, porque a fé é exatamente isso. A fé é o resultado da junção de crença e confiança, e a crença está relacionada à mente e a confiança ao coração. Então, a soma ou a formação desse binômio divino, nós temos como resultado de crença e confiança, nós temos fé. Falamos também, em terceiro lugar, como sintoma significativo da depressão, a perda da alegria. A pessoa fica mal-humorada, a pessoa fica amargurada. O salmista disse, no estado de depressão que estava, no Salmo 32, ele disse que o seu humor, a sua alegria, se tornou em sequidão de estio. Mas em quarto lugar, a depressão também, ela gera a perda
da capacidade de concentração. Uma pessoa deprimida, depressiva, por exemplo, um estudante, ele não vai assimilar de forma alguma a aula em sua classe. Se ele está trabalhando em uma oficina, ele não vai conseguir consertar aquele carro, porque ele não consegue se concentrar na tarefa. E não se concentrando no trabalho, não há desempenho, não há execução eficaz, trabalho pleno. Então, porque não assimila. Um trabalhador com depressão, ele corre o risco de, muitas vezes, perder o seu emprego se o seu patrão não direcioná-lo para uma clínica, ou para um tratamento, ou para um aconselhamento pastoral, alguma ajuda. E não entendendo isso, poderá cometer até uma injustiça, despedindo aquele trabalhador, quando de fato ele não é preguiçoso, nem irresponsável, ele tem sido vítima de um quadro depressivo. Muitas vezes isso acontece. Um quinto sintoma da depressão é um sentimento de fracasso e derrota. Veja aquele cidadão, está com depressão, não é? Olha, está realmente para baixo. O homem está arrasado. Ele está numa lona, ele está deprimido. O sentimento que aflora ali é um sentimento de fracasso e de derrota. Porque o depressivo, é comum sair dos seus lábios dizer o seguinte: mas eu não valho nada. E se a gente chega para essa pessoa e diz: não, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E essa palavra entra no ouvido e sai por outro, e ele continua dizendo: eu não valho nada, eu não presto para nada. Você já ouviu isso? Você chega para levantar o ânimo da pessoa, e a pessoa está numa depressão tão grande, e diz: mas eu sou fracasso ambulante, eu sou um fracassado, eu não presto para nada. Por isso, a palavra de Deus é de vital importância no tratamento da depressão. Porque se a depressão gera sentimentos de fracasso e de derrota, a palavra de Deus vem na contramão de todo esse fracasso e desse pessimismo e dessa derrota, e a palavra de Deus continua dizendo, não é? Provérbios 21 e 31, o cavalo prepara-se para o dia da peleja, mas é do Senhor que vem a vitória. A palavra do Senhor vai continuar falando, se o depressivo quiser ouvir a voz da palavra. 1 João 5 e 4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 37, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Repito, daí é de vital importância a palavra de Deus no tratamento do depressivo, que se sente fracassado e derrotado. Em Romanos capítulo 16, verso 20, diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Eu contei aqui em um culto, se não me falha a memória, a respeito de uma irmã depressiva. A irmã estava tão depressiva, tão deprimida, que ela quis abandonar a fé. E dado a descrença, todos esses sintomas de depressão, ela estava vivenciando perda da fé, desânimo, sentimento de fracasso, de derrota. E ela chegou para o pastor e disse: pastor, está aqui o meu cartão de membresia. Eu não faço parte mais dessa igreja e eu vou para casa. E eu não venho mais à igreja. Aí o pastor, para animá-la, vendo ela abatida, desanimada, em profunda depressão, disse para ela o seguinte: mas a irmã não pode proceder assim, minha irmã. Levante a sua cabeça, se anime. E para finalizar, o pastor disse: a irmã tem que se lembrar que a irmã faz parte do corpo de Cristo. É a maior honra para uma pessoa fazer parte do corpo de Cristo nessa terra. E ela estava tão depressiva, tão desanimada, tão abatida, que ela disse: então, pastor, se o senhor me diz que eu sou parte do corpo de Cristo, então eu devo ser a última lasca da unha do dedo mínimo do pé esquerdo do corpo.
Tal era o desânimo e abatimento dessa mulher. Neste momento o pastor estendeu a mão e disse: parabéns, minha irmã, que a irmã é a última lasca de unha do dedo mínimo do pé esquerdo do corpo de Cristo. Eu disse: parabéns, por quê, pastor? O senhor está, como diz lá em São Paulo, está me tirando, está me caçoando? Eu disse: parabéns, minha irmã. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. E o Senhor vai colocar morte, diabo, inferno e todos os demônios debaixo dos seus pés. Todos os inimigos como estrado de seus pés. A irmã, por ser, como a irmã está dizendo, que é a última lasca da unha do dedo mínimo do pé esquerdo, a irmã vai ser a primeira a pisar o capeta. A primeira a pisar o diabo e todo o inferno. Essa irmã recobrou o ânimo com esta palavra, saiu da depressão pelo poder dessa palavra e prosseguiu a sua caminhada. Um outro sintoma da depressão, o próximo, pessimismo, que está interligado a este sentimento de fracasso e de derrota. Sabe o que é pessimismo? O pessimismo é a tendência de ver tudo e todos sempre pelo lado negativo. Você já viu um pessimista? Você já conheceu uma pessoa pessimista? Por estar depressivo? O pessimista vem na contramão de tudo e de tudo que é positivo. Sabe qual é a visão do pessimista? É a visão do negativo. Ele só vê tragédia. Ele só vê tragédia. Tem um soprar de um ventozinho num copo d'água, ele já diz que é um grande tornado. Ele vê tudo de forma equivocada, como os dois discípulos no caminho de Emaús, que sem dúvida estavam vivendo um quadro de abatimento, quiçá de depressão. Jesus se aproximou deles, eles não reconheceram que era Jesus, e o pessimista sempre anda com o jornal velho, notícia triste, e de preferência com a página policial, né? Só tragédia, só miséria, sempre pessimista. A última notícia que nós temos é da morte, da tumba fria, da catacumba. Jesus foi colocado lá. Esse é o pessimista. Aí Jesus chega para ele e diz assim: isso é jornal velho, joga fora esse jornal. Convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Jesus se revelou a eles como Cristo redivivo. Interessante que eles começaram a dizer para Jesus, naquele pessimismo tremendo, porque Jesus, naquela santa ironia, porque Jesus disse: que palavras são estas que trocais pelo caminho? E Jesus, eles: você não sabe, eles disseram para Jesus, o que ocorreu em Jerusalém? Varão profeta, Jesus poderoso em obras. Ele fez muita coisa boa, mas ele morreu. Aí Jesus volta para os dois e disse assim: essas coisas quais? Quais? Olha a santa ironia. Quais? Quais? Me contem. Me contem aí, tintim por tintim. Me conte o que eu quero saber. Irmãos, o pessimista, ele olha sempre a vida com os olhos da morte. Sempre vai ter um quadro de tragédia para ele apresentar. Porque ele exatamente vê a vida com os olhos da tragédia. Guarde isso. Repita após mim. Diga assim: quem olha a vida com os olhos da tragédia não vê Deus na vida. Outro sintoma da depressão é exatamente a dificuldade de se tomar decisões. Mas eu volto aqui no ponto anterior do pessimista. Hoje à tarde eu estava lendo a respeito de um fazendeiro muito pessimista, que vivia sempre em depressão, sempre abatido. E nada para ele estava bom. O vizinho, por sua vez, muito crente, muito positivo, muito confiante, o vizinho sempre puxava a conversa com este depressivo, para ver se estabelecia uma amizade, um diálogo, enfim. E estava chovendo naquele dia. Aí o vizinho, para agradar, chegou para ele e disse assim:
Ô vizinho, eu soube que a chuva que está caindo é muito boa para a plantação do seu feno. É boa para o feno. Aí ele carrancou e disse assim: mas é ruim para o meu trigo. No outro dia, o sol estava brilhando. E o vizinho, para agradar, disse assim: mas vizinho, esse sol vai ser muito bom para o seu trigo. E ele fez uma cara feia: mas vai ser ruim para o meu centeio. No terceiro dia fez frio. Parece Curitiba, né? Cada dia faz um. Terceiro dia fez frio. Aí o vizinho, para agradar de novo, disse: ah, vizinho, agora sim, esse frio vai ser bom para o centeio. Aí ele fez uma cara feia assim: mas é péssimo para o meu trigo e para o meu feno. Quer dizer, nada estava bom para esse sujeito, né? Então, a depressão produz isso. Vamos repreendê-la com a palavra de Deus e vamos nos animar em nome de Jesus. Meus queridos, em sétimo lugar, sétimo sintoma, dificuldade de tomar decisões. Se você está depressivo, esta não é a hora de tomar decisões. É muito perigoso. Porque a decisão tomada num quadro de depressão, normalmente, é uma decisão errada. Porque a decisão do depressivo é essa. Primeira decisão: não quero falar com ninguém. Isso é uma decisão errada. Segunda decisão: eu vou entrar num quarto escuro. Decisão terrível. Ou se não, eu vou desaparecer, eu vou sumir. Então, tomar decisão em quadro depressivo, isto é muito perigoso. Muito perigoso. Motivado pela depressão. A decisão é complicada. Em oitavo lugar, dificuldade para desempenhar tarefas. Nós já falamos isso no ponto 4, com a perda da capacidade de concentração. Em nono lugar, nos ajude aí, querido Soren, em número 9. Esse camarada aí, irmão, eu coloquei aí, ó, alterações no apetite. E pelo tamanho do sanduíche, imagine o tamanho dessa depressão, não é? É a título só de curiosidade, descontração. Agora é interessante. Há pessoas que ficam deprimidas, depressivas, e comem demais. E outros, eu já encontrei pessoas com depressão e que não comem nada. Um vai para anorexia e o outro vai para bulimia, né? Os dois extremos. Os dois extremos. Número 10. Alterações também no sono. Cinco e 5 da manhã. E o olho, olha. Aí levanta e diz: não tem jeito. Eu vou é por Orkut. Não tem jeito. Inclusive, Orkut, capítulo 5, versículo 3 diz: me adicione. Está escrito. Isso. Olha só, não dorme, o olho arregalado. Agora, olha só, esta alteração no sono nos leva a duas situações, assim como a alteração no apetite. E come demais ou não come. E no caso aqui do sono, pessoas que ficam com depressão e não conseguem dormir. E há casos de pessoas com depressão e que dormem demais. Se tranca num quarto e dorme sem parar. Olha só, eu gostaria que alguém lesse Lucas 22 e 45. Para analisar esse segundo fator. Um quadro depressivo que gera sono. Lucas 22, 45.
dormir de tristeza. Há uma outra tradução que diz: dormiram porque estavam exaustos e tristes. A medicina tem uma resposta para isso. Há pessoas que ficam tão deprimidas, como foi o caso dos discípulos, porque ali era um ambiente opressor. Os demônios estavam ali para oprimir. Havia uma batalha no mundo espiritual naquela hora. E eles também sentiram este peso no ar. A medicina diz que há pessoas que, com esse perfil, debaixo de uma grande pressão, o cérebro faz a leitura. E o cérebro sinaliza de que as energias devem ser refeitas. Então, o cérebro codifica: vai dormir. A pressão é tão grande que a pessoa vai dormir, porque o cérebro está sinalizando para o organismo que ele precisa se refazer. A pressão está demais. E os discípulos vivenciaram isto no jardim do Getsemane. Dormiram de tristeza, dormiram de profunda exaustão emocional. Vamos para o próximo sintoma da depressão: irritabilidade e impaciência. Número 11. Olha só, essa está com depressão. Pegou o marido pela gravata. E ela está dizendo: você pensa que eu sou igual à sua mãe? Não. Olha só. Mas, meus irmãos, a pessoa fica muito irritada. Eu estava acompanhando um estudo bíblico um dia, e o pastor que estava ministrando sobre esse assunto, depressão, ele entrou nesse ponto. E eu me lembro que o que ele contou, eu anotei, de uma irmã que estava indo até ao psicanalista, enfim. Depois ela esteve na igreja e o pastor foi dar um conselho para ela. Ela disse: pastor, estou com depressão, eu já estou chutando o balde e tal, e já está vindo por aí o divórcio. Aí o pastor abriu a Bíblia para ela e disse: irmã, Romanos 12, 20, leia comigo. Mas ele é meu inimigo. A irmã está dizendo que ele é seu inimigo, disse o pastor. Então olha o que diz a Bíblia: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas acesas sobre a cabeça dele. Aí o pastor olhou para ela e disse: irmã, nós somos crentes. A irmã já experimentou amontoar brasas acesas sobre a cabeça do seu marido? A Bíblia está falando. Ela disse assim: brasa não. Agora a água fervendo, já joguei 3 vezes nele. Décimo segundo. Número 12. Crise de choro ou dificuldade de chorar. 2 extremos. Há pessoas que, por estar depressivo, ele começa a falar com você e já começa a chorar. Chora dia e noite sem parar. E outros não choram. Se recolhem e não há lágrimas, mas está deprimido. Outro sintoma: pena de si mesmo. Autocomiseração. Pena de si mesmo. Eu sou infeliz, eu sou mais triste, eu não valho nada, eu sou miserável, só eu que sofro, ninguém olha por mim, ninguém sofre mais do que eu, e por aí vai. Eu quero abrir um parêntese aqui e dizer que o depressivo, ele não é inferior a ninguém. Todos nós passamos por momentos assim. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na apostila você tem sentimento de culpas injustificáveis. Na verdade, o sentimento de culpa aparece quando a pessoa
não consegue viver à altura dos padrões e regras estabelecidas. A culpa surge quando se quebra algum princípio, alguma regra, alguma lei. Agora, o depressivo, ele próprio cria o tribunal e ele é juiz de si próprio, porque surge nele um sentimento de culpas injustificáveis. O importante é, neste momento, correr para a palavra de Deus e saber que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E saber que a graça do Senhor nos alcançou. Pensamentos de morte. E você tem aí na apostila também sintomas físicos, tais como dores de cabeça. O depressivo tem enxaquecas horríveis e intermináveis, alterações no seu aparelho digestivo, sensação de desconforto nos batimentos cardíacos, porque o coração acelera, não é? Uma espécie de taquicardia muitas vezes, sudorese, né? Começa a suar frio. Tudo isso são sintomas físicos da depressão. Agora nós vamos para o próximo ponto. Como a Bíblia Sagrada define a depressão? Conceitua depressão. Número 1, vamos lá? Número 1. Vamos dizer todos numa só voz? Vamos ler lá? Depressão é a tristeza que opera a morte. Vamos a 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 10. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Vou repetir: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quando estamos falando de depressão e tristeza que opera a morte, devemos considerar que depressão não é uma tristeza comum que nós sentimos no dia a dia, mas depressão é uma tristeza mais séria, mais profunda. Enquanto esta tristeza, Paulo está dizendo aqui que é benéfica, aquela tristeza pelo pecado, no momento da conversão, a pessoa se arrepende, corre aos pés de Cristo. Esta tristeza oriunda de um quadro de depressão induz o homem à morte. Existe uma diferença entre tristeza comum e a tristeza de uma pessoa em estado depressivo. A primeira coisa que a depressão faz é tirar o sabor da vida, roubar a alegria e o bem-estar e matar a alegria do coração. Queridos, a pessoa fica mal-humorada, seu semblante fica descaído, não sorri em tempo algum. E se é crente, a gente não sabe, como eu disse ontem, se ele foi batizado nas águas ou no vinagre. Aquela fisionomia triste, de abatimento. A Bíblia Sagrada fala em alegria 366 vezes. Então é para ter alegria todo dia. Até no ano bissexto, vão dar 366 dias. Não falta alegria nem nesse dia. Você pode dizer amém? O Salmo 16, verso 11 diz: na tua presença há abundância de alegrias. E a palavra está no plural. É alegria para todos os dias. É alegria para todas as horas. Filipenses 4, verso 4, Paulo escreveu: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E esta alegria independe da situação que atravessamos. Se tem pão ou se não tem pão na mesa. Se o celeiro está cheio ou se está vazio. Se há dólar no bolso ou o bolso está vazio. Se a conta bancária está avultada ou se a conta chegou quase a avermelhar. Não. O que importa é dizer como Abacuque:
ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira venha a mentir, nos currais não haja vaca, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam roubadas, todavia não me falta alegria, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A Bíblia define a alegria, sabe de que maneira? A Bíblia diz que a alegria é a força da vida, força para viver, força para caminhar, força para triunfar, força para desempenhar tarefas, força para caminhar nesta terra. E a Bíblia diz em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a vossa força. Quantos podem dizer amém? Se depressão é abatimento, a alegria do Senhor me levanta. Se a depressão me põe para baixo, a alegria do Senhor me põe para cima. Se a tristeza deste mundo que opera a morte, num quadro de depressão, me convida para a derrota, a alegria do Senhor está dizendo para mim: olha, você é vencedor, porque nem o demônio, nem o inferno, nem o mundo aguenta um crente alegre, irmãos. Crente alegre é uma dinamite na mão do Senhor. A alegria, segundo a palavra de Deus, é a unção que vem de Jesus. Você sabia que o óleo que Jesus foi ungido, com o qual ele foi ungido, chamava-se óleo de alegria, e isto é significativo? Jesus foi ungido com óleo de alegria. Hebreus capítulo 1, versículo 9, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria. E este óleo eu também posso receber, porque se eu parto do seguinte pensamento, que Jesus é cabeça e eu sou corpo, e primeiro a cabeça foi ungida, e segundo a unção sacerdotal, real e profética, era tanto azeite, que o azeite chegava até a orla dos vestidos, todo o corpo era banhado. Se o meu Cristo foi ungido com óleo de alegria, eu que sou parte do seu corpo, e você também recebe este azeite que desce da cabeça para todo o corpo. Você pode dizer amém? Por isso Isaías 61:3 diz que ele trocou a nossa cinza por coroa. Ele pegou o nosso espírito angustiado e nos vestiu com vestido de louvor. Pegou a nossa tristeza e nos deu em troca óleo de gozo, óleo de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Alegria na Bíblia não é só força da vida. Alegria na Bíblia é também unção que vem de Cristo. Mas em terceiro lugar, alegria na palavra é o melhor tratamento de beleza. Irmão, o melhor salão de beleza que existe é a alegria do Senhor. Você quer ficar bonito? Visita o salão da tia Alegria, da dona Alegria. Chega lá, senta naquela cadeira. Porque a alegria vai te dar um tratamento de beleza. Você vai sair mais bonita do que a Marta Rocha na década de 60, que a mulher era tão bonita que virou até nome de bolo. E tão bonita que era a mulher. Então, a alegria, ela formoseia. Onde é que está na Bíblia isto? Provérbios 15, verso 13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto. A pessoa está triste, parece um relógio marcando 6:30. Tudo nele marca para baixo. Mas quando a alegria do Senhor entra no coração, ele passa dos 6:30 para marcar 9:15. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Quantos dizem amém? Interessante que o brilho de Deus tem que estar na nossa face, irmãos. Isso aconteceu com Moisés, quando desceu do monte. O brilho do rosto de Deus passou para o rosto de Moisés. Queridos, o original hebraico de número 6 me autoriza a dizer a expressão da oração sacerdotal que diz: o Senhor sobre ti levante o seu rosto, o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto. Sabe a ideia que dá no hebraico ali? A ideia de Deus sorrindo, abrindo a face, e os seus raios gloriosos atingindo você. Então, queridos,
Sorria, Jesus te ama. Feio é o pecado. Você é lindo, lindo da Silva. Para puxar a brasa para o meu assado também. Quantos dizem amém? Meus queridos, em segundo lugar, quanto tempo eu tenho? 3 minutos, né? 5 minutos. Em segundo lugar, depressão, segundo a palavra de Deus, é o estresse da alma. Vamos repetir? Depressão está dando um estresse ali. Vamos ter paciência, não é? Todos juntos, está na apostila. Depressão é o estresse da mente e da alma. Vamos ler Êxodo 33, versículo 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Lembrando que estresse dá ideia de pressão sobre alguma coisa. No caso, da alma e do coração do homem, levando ao cansaço e ao esgotamento físico e emocional. Moisés estava assim. O quadro é de depressão. Moisés está abatido. Ele vivencia as mesmas angústias que todos nós vivenciamos. Então Moisés ficou estafado. Ele ficou estressado. Mas o lindo é que o Senhor veio ao encontro de Moisés, como vem ao encontro de todos nós. E Moisés foi restaurado pelo Senhor. O Senhor disse para ele, olha, você está arrasado, rapaz, você está numa lona, você não tem força para prosseguir, nem sair deste lugar. Mas como teu Deus que não quer ver você em depressão, eu te digo, o que é que o Senhor tem para me falar? Senhor, eu estou nessa situação. Aí o Senhor diz assim, irá a minha presença contigo. Solução para o depressivo é só a presença de Deus. A presença de Deus. Porque hoje o sujeito fica deprimido, irmãos, e vai atrás de autoajuda, não é? O Dr. Phil, com seus livros, está dizendo para todos os americanos o seguinte, se você ficar depressivo, você tem que buscar uma resposta dentro de você. Qualquer problema na sua vida de ordem emocional ou espiritual, todo livro de autoajuda vai dizer, porque já disse tudo, autoajuda. Busca ajuda dentro de você, porque a resposta está dentro de você. A solução nunca foi e nunca será autoajuda. A solução é a ajuda do alto. É a presença de Deus. É a mão do Senhor. É a palavra do Senhor. É o Espírito do Senhor. Você pode dizer amém? A minha presença. Número 2, solução para a tua depressão é que a minha presença irá com você para te fazer descansar. A palavra descansar aqui, que vem do hebraico nuach, que dá a ideia no seu radical hebraico de alguém que pega uma criança no colo. Essa é a ideia de nuach. Então o Senhor disse para o depressivo Moisés, você está abatido, mas eu tenho nuach. Eu vou te carregar no colo. E a minha presença irá com você. Eu vou te embalar como uma mãe embala a sua criança, seu filho. E você vai descansar. Quantos compreendem esta palavra? E aí vai se cumprir o Salmo 91. Aquele que habita. Agora não é qualquer um. Olha como começa o Salmo. O segredo está nesta palavra-chave. Aquele. Eu quero ser aquele. Seja aquele também. Porque aquele sim vai habitar. E não é crente beija-flor
que vai fazer uma visita no Senhor, não. Mas crente de comunhão profunda, de raiz no Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse não vai ser vencido pela depressão, mas ele vai à sombra do Onipotente, ele vai descansar. Quantos glorificam ao Senhor? Aí Jesus continua dizendo, se você está deprimido, meu filho, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Venha desfrutar desta bênção. Em terceiro lugar, caminhando para o encerramento, a depressão é poço profundo de angústia. O interessante é que é um poço que dá a impressão, sendo um buraco na alma, a depressão, esse poço que se forma dentro da própria pessoa e dá a entender que a pessoa, ele cai dentro dele mesmo. Não é? Porque é um autorrecolhimento negativo, é como se a pessoa caísse num abismo dentro de si próprio. Eu li a respeito de um cavalo numa fazenda que caiu num poço abandonado. O fazendeiro descuidou, lá era um poço abandonado, lá no fundo da fazenda. Aí o fazendeiro, preocupado, tentou tirar o cavalo, puxou, não conseguiu, lutou, chamou o capataz, o cavalo era grande, não... Aí o cavalo já estava machucado, ele disse, o senhor tem aí mais de 100 cavalos, e para evitar que caia uma criança aí, uma pessoa, vamos então soterrar esse cavalo, o cavalo já vai morrer mesmo, a gente vai jogando entulho aí, e pedra e terra, e o cavalo morre, a gente resolve o problema e fecha o poço. Só que quanto mais ele jogava entulho, o cavalo caía sobre o cavalo sacudia aquele lixo, aquela terra, aquela pedra, e ia pisando. Ele jogava mais uma carroça de terra, e o cavalo sacudia e ia pisando. Ele começou a notar que o cavalo foi subindo. Joga mais terra! E não está soterrando, está saindo para fora. Daqui a pouco o cavalo saiu para fora. Belo e formoso. Fraturado, mas vivo, salvo. Irmãos, escute isso. Aquele cavalo é mais inteligente que muito crente que eu conheço. Porque aquele cavalo não se deixou soterrar. E tem crente que se deixa soterrar. Guarde esta palavra. Faça como aquele cavalo. Diz, eu vou sair do fundo do poço. Não morrerei, mas viverei. E contarei as obras do Senhor. Amém.